Olá, eu sou a residente Francisca Aline e na aula de hoje iremos estudar as trocas de calor. As trocas de calor, elas acontecem quando dois ou mais corpos que possuem temperaturas diferentes e são colocados em um mesmo ambiente, depois de um determinado tempo, esses corpos conseguem alcançar um equilíbrio térmico. E isso acontece porque o calor é um tipo de energia que transita entre os corpos, gerando consequentemente um movimento para que se tenha um equilíbrio térmico entre eles. E esse movimento acontece porque os corpos sentem a necessidade de ceder e receber calor. Bom, para que seja feito um estudo mais preciso com relação às trocas de calor, o processo é realizado dentro de um aparelho que é conhecido como calorímetro. O calorímetro é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de temperaturas diferentes. Aqui na imagem temos um calorímetro. E dentro do calorímetro, os corpos que são colocados, eles começam a trocar de calor até atingirem o equilíbrio térmico. E como não há troca de calor entre os corpos e o calorímetro, e nem com o meio em que eles se encontram, então podemos afirmar que toda a energia térmica passa de um corpo ao outro. As trocas de calor, assim como vimos nas aulas anteriores, podem ocorrer de três maneiras diferentes, que é por condução, convecção e radiação. Aqui temos dois exemplos de trocas de calor. Bom, o primeiro exemplo diz que quando se mistura um suco natural com a pedra de gelo, se você observar, o corpo ele começará a ficar suado. E isso acontece devido à troca de calor que acontece entre o suco e o gelo, que vai derretendo também por causa da temperatura ambiente. E no outro exemplo é quando uma xícara de chá, ao ficar em cima de uma mesa durante um tempo, passa por uma troca de calor com a temperatura ambiente, que é mais baixa que a temperatura do chá. E isso faz com que o chá esfrie um pouco. Então, esses são dois exemplos de trocas de calor. E é importante saber que quando o corpo está frio, as moléculas se movimentam devagar, pois possui pouca energia. Então, se o corpo passa a ganhar mais energia, consequentemente fica mais quente e começa a se movimentar mais rápido. Outro exemplo de troca de calor é o aquecimento da Terra pelo Sol pelo processo de irradiação térmica. Aqui na imagem temos um exemplo de troca de calor que acontece com a água até chegar ao equilíbrio térmico, que é conhecido como água morna. Aqui temos a transferência de calor entre corpos com temperaturas diferentes. Aqui na imagem temos outro exemplo de trocas de calor que estão ocorrendo com corpos em equilíbrio térmico. Então, com esses dois exemplos citados, que foi o exemplo anterior e este exemplo aqui da imagem, então podemos definir que quando ocorre a troca de calor entre os corpos, a soma da quantidade do calor trocado por ambos é zero, ou seja, é nula. Aqui temos outros exemplos de trocas de calor. Não sei se vocês já devem ter reparado que se deixarem leite quente em cima da mesa, notará que depois de um tempo ele ficará morno. E por outro lado, se vocês deixarem um copo de refrigerante gelado em repouso, ele ficará quente. Por que será que isso acontece? Por que é que as coisas frias ficam quentes e as quentes ficam frias? Bem, as mudanças de temperatura, ou seja, o calor e o frio, eles são fenômenos do nosso dia a dia. Ou seja, logo, o leite e o refrigerante, eles são formados de moléculas que são as pequenas partículas, como temos aqui nessa imagem da xícara e do copo. Então, essas moléculas, elas ficam constantemente se movimentando. Elas irão de um lado para o outro. E
Se elas estão frias, isso quer dizer que elas têm pouca energia e, por isso, elas se movimentam bem devagar. E se essas moléculas elas ganharem energia, elas ficarão quentes, isto é, com uma temperatura mais elevada, e logo elas começarão a se movimentar bem rápido. E aqui na imagem da xícara e do copo, temos que o ar em volta da xícara, o vapor do líquido e o próprio líquido dentro da xícara, eles são todos formados por moléculas em constante movimento. Então, o que acontece é que as moléculas do líquido, elas entram em contato com as moléculas do ar. E quando essas moléculas elas colidem, ou seja, batem de frente umas com as outras, as que estão mais rápidas, que são a do líquido quente, perdem energia e começam a movimentar-se mais devagar, enquanto que as moléculas que estavam lentas, elas ganham energia e logo elas ficarão mais rápidas. E a energia que é transferida do líquido quente para o ar, se o líquido estiver frio, como por exemplo um refrigerante gelado, ocorrerá o processo contrário, ou seja, a energia será transferida do ar para o líquido frio. Então, esses processos citados, eles são conhecidos como trocas de calor. E também, outro exemplo, é quando o leite quente ele esfria mais rápido quando assopramos, né? Às vezes, quando queremos tomar o leite mais rapidamente, ou então um café mais quente, né? Que está muito quente, às vezes assopramos para que possamos esfriar ele para tomar. Então, ao fazer esse processo, estamos aumentando a quantidade de moléculas de ar que colidirão com as moléculas do leite ou do café. Então, durante esse processo, ocorrem mais trocas de calor do que se o líquido, ou seja, o leite ou o café, estivesse parado e somente as suas moléculas da superfície entrasse em contato com as moléculas do ar. Então, a partir daí, desses exemplos citados, temos os processos de trocas de calor. O princípio de trocas de calor possui o mesmo módulo, porém apresenta sinais contrários. Ou seja, o corpo que recebe calor é positivo e o corpo que cede calor, ou seja, que perde calor, é negativo. E podemos perceber através da representação da equação da imagem, onde temos tanto quantidade de calor A mais quantidade de calor B igual a zero, como também quantidade de calor A igual a menos a quantidade de calor B. Ou seja, a quantidade de calor A representa a quantidade de calor recebida e menos a quantidade B significa a quantidade de calor perdida. Bom, para compreendermos melhor sobre a questão do sinal da quantidade de calor Q, partimos da expressão que fornece a quantidade de calor sensível, que é dado pela fórmula Q igual a M vezes C, vezes a variação de temperatura. Então, podemos concluir que o sinal, que é positivo ou negativo, da quantidade de calor Q, depende apenas do sinal da variação de temperatura, pois M e C são grandezas físicas sempre positivas. E assim, quando a temperatura do corpo aumenta, a quantidade de calor Q terá sinal positivo, ou seja, o calor recebido é positivo. E por outro lado, quando a temperatura do corpo diminui, a quantidade de calor Q terá sinal negativo, ou seja, o calor perdido ou rejeitado é negativo. Bom, aqui temos outro exemplo das trocas de calor, onde consideremos então um sistema termicamente isolado que é constituído por dois corpos, um corpo A e um corpo B,
com temperaturas diferentes. Podemos dizer que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então, nesse caso, podemos considerar que os corpos A e B estão, por exemplo, no interior de uma caixa de isopor e que o calor ele não pode atravessar as paredes desta caixa. Então, nesse caso que está representado na imagem, podemos perceber que todo o calor recebido por B só pode ter sido cedido por A. Então, a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B será igual a zero. Essa foi a nossa aula sobre o conteúdo trocas de calor. Até a próxima aula. Obrigada.